tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos realizar as atividades da página 20 até a 27 da apostila de vocês e 76 e 77 da apostila complementar, certo? Vamos lá então? Na nossa aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre a chegada dos imigrantes europeus, certo? Agora, nós vamos estudar a mão de obra imigrante no Brasil. Começando então lá na página 20, vocês têm algumas atividades. Primeiro, vocês vão ler esse textinho que nós temos aqui e em seguida responder essas perguntas, certo? Agora, lá na página 21, nós começamos a falar sobre os imigrantes e a modernização das cidades. As cidades, elas foram modernizadas à medida que cresciam os lucros da venda de café. Então, conforme ia crescendo, a venda do café, o lucro ia aumentando, as cidades, então, elas iam se modernizando. Nesse período também aumentou o número de moradores nas cidades, especialmente o de imigrantes. Então, como foi aumentando também os lucros e foi modernizando as cidades, também aumentou o número dos moradores das cidades. Vinham muitas pessoas de fora, os imigrantes que vinham de outros países, E assim outras atividades foram sendo desempenhadas pelos imigrantes. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo construíram grandes espaços para hospedar imigrantes europeus, sírios, libaneses, japoneses, entre outros. Então, no Rio de Janeiro e em São Paulo, foram construídos grandes espaços para que esses imigrantes fossem hospedados. No início, essas hospedarias de imigrantes ofereciam um abrigo temporário, até que as pessoas fossem direcionadas para trabalhar em uma lavoura de café. Tempos depois, as hospedarias passaram a ser locais onde os imigrantes poderiam encontrar novos trabalhos na cidade, por exemplo, em fábricas. Então, no início, essas hospedarias, elas eram oferecidas de um abrigo temporário, até que esses imigrantes fossem direcionados aos trabalhos nas lavouras cafeeiras, Aí, tempos depois, que essas hospedarias passaram a ser os locais onde os imigrantes, eles poderiam encontrar os novos trabalhos, como, por exemplo, nas fábricas. Aí aqui nós temos a imagem de alguns imigrantes esperando serem registrados em uma hospedaria em São Paulo. Seguindo na página 22. As hospedarias de imigrantes contavam com uma série de serviços. Por exemplo, tradutores para os imigrantes que não sabiam falar português, assim eles poderiam se comunicar com os brasileiros e buscar um trabalho. Então, haviam os tradutores, para que aqueles imigrantes que não soubessem falar o português conseguissem se comunicar com os brasileiros e buscar um trabalho. Barbearia, para que pudessem cuidar da aparência, cortando o cabelo e aparando a barba. Dormitório comunitário com várias camas ou beliches, onde passavam as noites. Refeitório, onde todos se reuniam para as refeições diárias. Enfermaria, caso adoecessem ou precisassem de cuidados para a saúde. Então, são esses, alguns dos cuidados, que as hospedarias dos imigrantes contavam, alguns dos serviços. Aí aqui embaixo tem um assim: você sabia? Muitos imigrantes passavam por um processo de tratamento de saúde. Esse processo, chamado de higienização, ocorria nas hospedarias de imigrantes. Homens, mulheres e crianças eram submetidos a inspeções para serem encontradas sinais de doenças como varíola, tuberculose, cólera e outras. Os imigrantes tomavam banho e as roupas e os cabelos eram inspecionados. Muitas vezes essas pessoas também precisavam ser vacinadas.
Então, né, tinha todo um tratamento, passava todo por um processo de tratamento de saúde. Aí na página 23, vocês têm algumas atividades. Na número 1, vocês vão observar essas imagens e em seguida responder o que está pedindo. Na número 2, diz assim: com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa para responder a seguinte questão. Atualmente, existem espaços para abrigar imigrantes no Brasil? Qual é a diferença entre esses espaços e as hospedarias para imigrantes no passado? Então, vocês vão fazer uma pesquisa nessa pergunta aqui, tá? Podem pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para quem estiver ajudando vocês. Seguindo, então, as ferrovias foram muito importantes, não só para levar café das fazendas para os portos, mas também para os imigrantes se locomoverem dos portos até as hospedarias e destas até as cidades próximas às lavouras cafeeiras. Então, né, as ferrovias, além de serem muito importantes para o café, elas também foram, para o transporte do café, né, elas também foram muito importantes para que os imigrantes pudessem se locomover dos portos até as hospedarias, até as cidades próximas, né, e as lavouras cafeeiras. Muitos imigrantes trabalharam nas construções de ferrovias. A linha ferrovia de maior destaque, conhecida como Central do Brasil, interligava os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Na página 24, vocês têm também algumas atividadezinhas, que vocês primeiro vão observar essa imagem aqui e depois responder essas questões, certo? Na página 25 também tem algumas atividades, que vocês devem observar essa imagem aqui e depois responder as questões. Vamos para a página 26 então. A mão de obra imigrante participou da construção de ferrovias e túneis, novos edifícios e calçamentos de ruas, como o de Copacabana, no Rio de Janeiro, com característicos desenhos feitos de pedras brancas e pretas. Esses calçamentos feitos em pedras portuguesas começaram a ser executados na administração do prefeito Pereira Passos no século XX. Então, né, a mão de obra dos imigrantes também participaram da construção das ferrovias, túneis, novos edifícios e também calçadas e ruas, como por exemplo essa daqui de Copacabana, no Rio de Janeiro. A construção desses calçamentos envolvia a mão de obra de calcateiros portugueses, pois esses trabalhadores conheciam a maneira correta de encaixar as pedras para formar desenhos. As pedras eram importadas diretamente de Portugal. Calceteiros são os trabalhadores que fazem calçadas, tá bom? E logo aqui embaixo vocês têm algumas atividades também que vocês devem observar a imagem e depois responder as questões. Na página 27 tem a continuação dessas atividades, certo? E aqui nós temos um assim. Do material de apoio, retire as peças com o desenho do calçamento e embaralhe-as. Seu desafio é formar um quadrado com as peças. Além da modernização dos calçamentos, estudamos que a modernização das cidades e os investimentos na industrialização de produtos estão relacionados com os lucros gerados pela exportação de café. Então, se vocês quiserem estar fazendo essas atividadezinhas do material de apoio, podem fazer também, tá? Agora vamos para a apostila complementar, lá na página 76 e 77. Na página 76, vocês têm algumas atividades, né, sobre a mão de obra imigrante no Brasil, que vocês devem responder. Aqui vocês têm que desembaralhar e ver, né, o que ao desembarcarem no Brasil, os imigrantes dirigiram a uma, vocês vão desembaralhar essas palavras aqui e vai sair a resposta, certo? Aqui vocês têm que observar a imagem e depois responder o que está pedindo. Na página 77 também tem uma imagem que vocês devem observar e depois responder as questões seguintes.
certo? Então essas são as nossas atividades da semana. Bons estudos para vocês. Até quinta-feira na nossa live. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade, podem mandar mensagem para a prof, tá? A prof ajuda vocês. Até quinta então.